Bom, aí a gente sai da Alemanha, então a gente viu aí o que aconteceu na Alemanha, ok? E a gente vai para Suíça. Vamos lá para um país perto lá da Alemanha, que foi a Suíça. Então vamos entender o que acontece lá. Na Suíça, a Igreja Católica também estava envolvida com práticas corruptas. Então percebam, o negócio estava estendido, ok? E o descontamento religioso era crescente. A reforma na Suíça foi iniciada por Ulrico Zwingli, também o nome traduzido, porque o nome dele, de verdade, em suíço é muito difícil de falar. Então, vamos trabalhar com o aportuguesado aí dos nossos livros de história, tá? Foi caracterizada por uma ênfase na interpretação correta das escrituras e na rejeição de práticas como a adoração de santos e a venda de indulgências. Então, o Zwinglio, ele vai ser muito enfático nesse aspecto, tá? Em 1529, as autoridades de Zurique oficialmente adotaram as reformas propostas por Zwinglio. E a partir daí, outras regiões suíças seguiram o mesmo exemplo, levando à disseminação do protestantismo no país. Pausa aqui para a gente também entender uma outra questão. Nós estamos falando de uma época em que era muito comum a igreja estar unida ao Estado. Tá? Então, vejam bem, oficialmente as autoridades políticas de Zurique adotaram as reformas propostas por Zwingli. Então, nós vemos aí uma união do Estado com a igreja, como que quase sendo a mesma coisa. Lá na Alemanha, isso aconteceu em parte da Alemanha. Nós temos uma parte da Alemanha que vai permanecer católica e uma outra parte da Alemanha que permanece, que vai para o protestantismo, que se torna protestante, tá ok? Mas, via de regra, acontecia isso, essa união do Estado com a igreja. Então, o que isso, aonde isso levava? Levava, por exemplo, ao ponto de dizer que se você nascia na Suíça, você nasceu protestante, você não nasceu católico. Era a religião oficial. Nasceu numa nação protestante, você é protestante. Nasceu numa nação católica, você é católico. Então, começa a se ter esse tipo de coisa, tá? O Zwinglio nasceu em 1484, então, na Suíça, e foi para a Universidade de Viena, estudou na Basileia, e foi influenciado pelo interesse bíblico de outros mestres, tá? Depois de obter o grau de mestre em 1506, então ele foi ordenado ao sacerdócio. Anos mais tarde, ele se tornou, então, o principal sacerdote de Zurique. Zurique fica na Suíça, tá bom? A reforma na Suíça aconteceu ao mesmo tempo que na Alemanha, tá? De forma independente, mas ao mesmo tempo. Ao ler o Novo Testamento, traduzido por Erasmo de Roterdã, eu trouxe o nome dele aqui porque o que ele fez foi importante. Erasmo de Roterdã, o que ele fez? A Bíblia havia sido traduzida do hebraico e do grego para o latim, e era a Bíblia que eles tinham, a Vulgata Latina, tá? Feita por Jerônimo. Esse Erasmo, ele faz o caminho inverso. Ele pega a Bíblia que estava em latim e traduz para o grego e para o hebraico, tá? Então, é a partir dessa tradução do Erasmo de Roterdã que Zwinglio também passa a pregar em 1519 uma série de sermões bíblicos que causaram um grande impacto, que a gente vai ver do que ele estava pregando, o que ele estava falando nos seus sermões. As ideias de Zwinglio sobre o culto e os sacramentos representaram uma ruptura muito mais radical com as tradições católicas, indo contra as práticas medievais de leis do jejum, abstinência e celibato. Antes mesmo de Lutero, então, se posicionar contra as vendas de indulgências, Zwinglio já estava criticando isso lá na Suíça. E em 1522, ele rompe definitivamente com a Igreja Católica e estabeleceu em Zurique a Reforma Suíça. O que acontece? Não, eu vou falar daqui a pouco, no próximo slide. Então, a gente vê que Zwinglio vai ser muito mais radical do que Lutero em muitas coisas, tá? Na questão de jejum. É interessante que o Zwinglio ele tem um episódio dele que a igreja já praticava, por exemplo, na quaresma, não comer carne, né? Eles não, quem já foi católico aqui deve confirmar isso que eu estou dizendo, né? Não se come carne no período da quaresma. Outras tradições, não, aí eu vou abrir um parênteses aqui. Outras tradições, não só católicas romanas, também têm essa prática, ok?
de não comer carne, porque a quaresma é um período de arrependimento, não sei o quê. E, ó, quaresma, gente, não tem nada a ver com carnaval, tá? No sentido assim, tem o carnaval, tem a quaresma em função do carnaval. Não, a quaresma é um período de arrependimento, tudo, mas hoje a gente associa muito, né, aqui no Brasil, em virtude do carnaval aqui ser como é, mas é uma tradição bem mais anterior. E o Zwingli um dia deu a louca nele lá, ele faz todo mundo comer salsicha, na época que não podia comer, no dia do jejum lá. Salsicha é carne, né? E deu um rolo, né? Então, a título de curiosidade aí. Então, ele fazia umas coisas assim bem loucas para a época. E o Zwingli, ele era um iconoclasta. Tem que ser esse nome mesmo para explicar. E aí vocês vão entender por que eu vou falar bem disso aqui. Diferentemente de Lutero, o Zwingli era iconoclasta. O que isso quer dizer? Que ele defendia totalmente a remoção de imagens, estátuas e outras formas de arte sacra nas igrejas. Então, enquanto o Lutero, por exemplo, na igreja luterana, você percebe alguns elementos, né, litúrgicos, vamos colocar assim, Zwingli já era totalmente contra. Ele aboliu isso das igrejas lá na Suíça. Né? Ele acreditava que essas representações visuais eram uma forma de idolatria e deveriam ser removidas para manter o foco na adoração e na leitura da palavra, que eram os elementos centrais de sua reforma religiosa. Essa posição dele influenciou a reforma nas regiões sob sua supervisão e nas igrejas que seguiram igrejas acabaram seguindo o seu exemplo. Então, ele era completamente avesso a qualquer tipo de símbolo, né, dentro do templo. Então, por exemplo, enquanto o Lutero dizia o seguinte, olha, isso aqui, Lutero, né? Pode fazer isso ou não pode fazer isso? Lutero olhava para a Bíblia. Se a Bíblia dissesse que não, fosse bem claro em relação àquilo, olha, não vamos fazer, não vamos fazer. Mas, se a Bíblia não tivesse nenhuma posição, não tivesse nada escrito na Bíblia a respeito daquilo, ele analisava biblicamente, teologicamente, e se ele não visse, né, nenhum problema bíblico em relação a se fazer determinada coisa, ele permitia, né, que se tivesse. Zwingli não. Ele falava assim, ó, se a Bíblia diz que não, ou se a Bíblia se cala a respeito disso, nós não vamos fazer. Então, se a gente observar hoje no Brasil, vamos trazer bem aqui, tá, gente? Eu vou fazer um recorte bem absurdo, mas bem absurdo que eu digo assim, sem passar por outros momentos da história, tá? Mas a gente olhar hoje, a grande maioria das igrejas no Brasil, a gente não tem nenhum tipo de imagem, né? A gente não tem nenhum tipo de arte. E muita gente evangélica no Brasil se sente incomodada quando vai numa igreja de outra tradição e tem isso lá. Isso é uma influência direta do Zwingli. Tá vendo? O cara lá, ó, gente, de 1500 e pouco influencia a gente hoje. Por exemplo, né, vou citar vocês, eu casei numa igreja, ontem eu postei num videozinho lá, né, do meu aniversário de casamento, eu casei numa igreja de tradição anglicana. A gente vai falar daqui a pouco sobre a tradição anglicana. E é uma igreja que possui elementos litúrgicos, né? Então, a igreja que eu era membro na época era uma igreja zero qualquer tipo de expressão artística, em que eu digo assim, imagem, que eu não estou entrando em juízo de valor se é certo ou se não é, tá, gente? Eu não vou entrar na questão teológica da coisa, na questão histórica. Então, uma igreja que não tem nenhum tipo de imagem, não tem nenhum tipo de pintura, quem me conhece sabe o que eu estou querendo dizer, né? É igreja com banco, ali na frente um púlpito, né? E só. Não tem mais nada, não precisa de uma cruz, né? Não precisa de uma vela, não precisa de um vitral, né? E essa igreja que eu casei, ela tinha tudo isso, ela tinha uma cruz vazia, ela tinha as velas ali, ela tinha vitrais maravilhosos, ela não tinha, não, ela tem, né? Essa igreja existe até hoje, é uma igreja histórica lá em São Paulo. E chocou algumas pessoas, né? Como assim? Isso aqui você vai casar numa igreja católica, romana, e não sei o que, tá, mas é uma igreja de uma tradição diferente da tradição do Zwingli. Então, a gente precisa fazer essas leituras históricas também e entendermos algumas coisas, tá? Então, muita gente que hoje rejeita todo esse tipo de qualquer símbolo, qualquer imagem, qualquer elemento litúrgico, provavelmente vem de alguma tradição que bebeu lá de Zwingli, provavelmente, tá bom? Tudo bem até aqui? Vocês estão aí? Tá tudo jóia? Vamos me dando aí uns OKs de vez em quando, hein, galera? Prometo para você que a gente já chegou na metade. Vocês vão ficar comigo até o final? Vão, né? Olha lá, hein? Bom, pelo menos a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha filha tem que ficar.
Meu marido não que está trabalhando, ele está dando aula na faculdade, mas aí quem é da família vai ter que ficar. E amigo também, porque vai falar que é meu amigo, tem que ficar na minha live até o fim, hein? Então, olha só. Então, se você considera meu amigo aí, já sabe, vai ter que ficar até o fim. Bom, e também, domingo, tem um episódio bem interessante que eu preciso comentar com vocês, que é com relação aos anabatistas. Por favor, é que eu preciso, nesse momento, que vocês parem e me coloquem assim, olha, eu vou fazer uma pergunta e vocês coloquem. Quem aqui já ouviu falar sobre os anabatistas? Coloque assim, eu já ouvi falar, eu já ouvi. Só digita isso para mim, por favor, aí no chat. Quem já ouviu esse nome? Anabatista. E se nunca ouviu falar, coloca assim, nunca ouvi. Se você já ouviu, coloca sim, ouvi. Por favor, eu preciso saber aí. Coloquem aí para mim, por gentileza. Eu já. Quem mais? Preciso de mais pessoas aí para dizer. Vocês já ouviram falar esse nome? Anabatistas. Ih, só um? Para mim não atualizou aqui ainda. Bom, vamos lá, para não perder tempo. Também, já ouviu falar. Anabatistas, gente, não é um nome dado para um grupo. Ah, lá, mais gente já ouviu, bacana. Também já a Kelly, que joia, que bom, gente. Porque tem muita gente que nunca ouviu falar. E esse é um grupo muito interessante, até porque Anabatistas não é um nome que se dá para denominar. Na verdade, Anabatista é um xingamento. Vocês sabem disso também, né? É um nome pejorativo. Na verdade, foi um nome que deram para eles, para esse grupo, porque os anabatistas eram um grupo que rebatizavam, né? São rebatizadores, vou explicar por quê. E tiveram divergências com Lutero, tá? Desculpa, com Zwingli, nós estamos falando aqui. Então, os anabatistas foi um grupo que, inclusive, ele é anterior um pouco até a reforma, tá? E eles tinham uma visão, já estavam descontentes com a igreja, então já tinham uma visão do seguinte: primeira coisa, tá? Não tem essa de batizar criança, de você nascer protestante, já nascer cristão, porque você nasceu numa nação cristã. Você precisa crer em Jesus e confessar Jesus, né? E ser batizado. E ter consciência do que significa o batismo. Então, eles já diziam isso. Outra coisa, eles eram a favor totalmente da separação da igreja com o Estado. Enquanto nós vemos, por exemplo, as igrejas, mesmo protestantes, unidas ao Estado, ao governo, os anabatistas queriam total separação. Tá? Igreja aqui, Estado ali, ok? Eles também tinham uma forma de governo de igreja diferente. Era uma igreja, uma espécie de congregacional, as assembleias, todo mundo decide as coisas da igreja, não estava o poder destinado na mão de uma pessoa só. Então, eram alguns dos valores deles. E os anabatistas eram chamados assim pelos outros grupos porque são rebatizadores. Então, na verdade, era uma espécie de xingamento, era pejorativo na sociedade ser chamado de anabatista, mas eles eram firmes, eles eram muito determinados naquilo que eles criam, tá? E Zwinglio teve diferenças teológicas com esse grupo, devido, então, ao entendimento sobre o batismo, que é o pé do batismo versus credo batismo. Pé do batismo, batismo de crianças. Credo batismo, o batismo da pessoa quando ela já entende aquilo que ela está fazendo. Ela creu para ser batizada, tá? Então, causando bastante debates e conflitos, tá? Então, os anabatistas batiam nessa tecla. Olha, você nascer num país cristão não te faz um cristão, a não ser que você se converta, a não ser que você decida se batizar, né? A não ser que você entenda o que significa ser um cristão. Então, eles eram bem enfáticos nisso. É um grupo muito interessante, não vai dar tempo de falar muito deles aqui, tá? A hostilidade entre esses grupos, aqueles que estavam com Zwinglio e os anabatistas, levou a muita perseguição e mortes. Anabatistas morreram, né, nas mãos, infelizmente, de seguidores de Zwinglio. Então, outra situação que a gente vê aqui, nem tudo na reforma foram flores, tá? Então, houve também perseguição dentre os próprios grupos, sabe, que estavam ali inconformados com a situação da igreja. Então, nós vemos algumas coisas bem, bem tristes, infelizmente, em relação a isso, tá? E os últimos anos da vida de Zwinglio foram marcados, então, por atividade política. Então, lembra, a igreja com o Estado junto, né? E ele morreu, então, em 11 de outubro de 1531, quando estava acompanhando tropas protestantes. Ele foi morto em combate. Segundo o relato, suas últimas palavras foram: eles podem matar o corpo, mas não a alma. Mas Zwinglio, gente, um homem
produziu muito conteúdo teológico, as pregações dele, se vocês procurarem a biografia dele, vocês vão ficar espantados realmente com como que Deus também usou a vida dele para trazer a reforma lá na Suíça, tá? Então vale a pena se aprofundar também na história e na biografia de Zwinglio e todo o contexto da Suíça. Tá bom? Na Suíça também, um pouquinho depois, a gente vai ter João Calvino, tá? João Calvino, que todo mundo só fala do João Calvino por causa da soteriologia, da questão da predestinação, mas João Calvino, gente, não se resume somente à soteriologia. A produção teológica dele, a produção desse homem, o pensamento dele é muito rico, né? Ele tinha algo sobre a beleza de Deus, sobre a questão da adoração, que é muito interessante, que é muito bonito, que é muito importante para nós. Então, não se imaginem falar de Calvino, se você é menina, Calvino, o cara lá da predestinação. Não, tem muita coisa boa de Calvino, tá? 1509 a 1564, ele nasceu na França, tá? E nesse ano, né, que Calvino nasceu, Lutero já era professor, né? Então, assim, olha que interessante, vejam como as coisas aí acontecem simultaneamente. Então, nesse ano, Lutero tinha 26 anos e já ensinava na Universidade de Wittenberg. E com 14 anos, Calvino já foi para a Universidade de Paris, se preparando para o sacerdócio. Na universidade, Calvino entrou em contato, então, com o ensino já da reforma. Então, ele nasceu um pouquinho depois, né? Então, ele já teve mais contato com uma coisa mais consistente da reforma e ficou impactado e inquieto com o que ele ouve e, convicto de seus pecados, é impelido em direção à graça. Ele abandona a Igreja Católica Romana e se une à causa protestante. Então, ele ficou muito impressionado com o que ele aprendeu e aquilo mudou também a vida dele, tá? Calvino foi perseguido na França, foi preso e fugiu encontrando abrigo na casa de um adepto da Reforma. Lá nessa casa, gente, ele teve acesso a uma biblioteca muito grande de obras teológicas, a Bíblia e também os escritos de pais da igreja. Então, a gente vê até a mão de Deus conduzindo para os lugares onde ele tinha aqui. Eu não quero ficar aqui só falando da questão histórica por si só, mas eu quero que vocês entendam também como que Deus ele vai trabalhando. Ele colocou Calvino numa casa, logo depois da conversão dele, para ele aprender, né? Para ele reaprender muitas coisas, né? Para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então é muito interessante a gente sempre olhar para a história e enxergar esses detalhes, tá? Então, em 1534, na Basileia, ele começou a escrever As Institutas da Religião Cristã, uma obra que se tornou a sua primeira produção literária, que organiza e sistematiza as doutrinas da reforma. Então, ele pega tudo aquilo que a reforma vinha produzindo, os escritos, e ele cria, ele organiza tudo aquilo, ele sistematiza, ele dá nome, ele traz textos bíblicos, é isso que ele fez, sabe? Ele pega as ideias dos reformadores e começa a dar corpo teológico para aquilo, base bíblica para aquilo, e coloca isso nessa obra, As Institutas da Religião Cristã, tá? E recebeu, depois de um tempo, anistia, e ele volta para a França. Passou por Estrasburgo, que é uma região entre a França e a Alemanha, e pretendia ir para a Alemanha dedicar-se aos estudos. Então, o objetivo dele era estudar. Por que isso é importante? Vocês já vão entender. Ele achava assim, eu fui chamado para estudar e para escrever. Eu vou estudar e vou escrever. Vou escrever e vou estudar. Vou estudar e vou escrever. Só que Deus tinha outros planos, né? No caminho, né, indo para a Alemanha, onde ele pretendia ficar, por causa de uma guerra, ele precisou parar em Genebra, local onde seus planos, então, seriam mudados, tá? Lá em Genebra, tá, ele se encontrou com um homem chamado William Farel, que também era um líder da reforma, trabalhando com Zwinglio, tá bom? E esse Farel convida o Zwinglio para ficar e ajudar ele no trabalho ali na igreja, né, a pregar, enfim, a conduzir a igreja na cidade, ali em Genebra, tá? Só que Calvino fala, não, eu não vou ficar, eu vou lá para a Alemanha, para onde eu tenho que ir, eu não vou ficar aqui para te ajudar. E nesse momento ele recebe uma palavra de maldição, vamos colocar assim, né, também entre aspas aí de Farel, e olha o que o homem fala para ele, gente, é profético o negócio aqui, ó. Deus amaldiçoe o teu descanso e a tua tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Olha o que o homem responde para ele. Assim, ó, Deus vai amaldiçoar o teu, você não vai descansar, você não vai ter paz para estudar,
porque você está tendo uma necessidade aqui, a gente está te pedindo ajuda e você está querendo ir embora, sendo que você é um homem preparado para nos ajudar aqui. E aí, o que ele fez, né? Engoliu o choro, baixou a cabeça, né? Ficou extremamente impressionado com a autoridade de Fáraó falar aquilo para ele, tá? E bom, né? Então tá, já que é assim, né? Então ele e Fáraó começam a trabalhar na tentativa, então, de moldar a cidade às verdades bíblicas, né? Que eles tinham por entendimento na reforma. Eles escrevem, então, uma confissão de fé lá em Genebra, buscando ali que todos os habitantes da cidade conformassem as suas vidas às escrituras. Então, eles estão nesse contexto, olha, igreja com Estado. Você vai morar em Genebra, você vai morar em Genebra, você vai ser protestante. E você vai ter que moldar a sua vida conforme as escrituras, tá? E devido a pregações radicais de Calvino e Fáraó, muitos cidadãos não concordaram e eles acabaram sendo expulsos da cidade. Então, tem gente que não gostou porque eles eram bastante radicais. Então, a gente vê até que na Suíça aconteceu isso várias vezes, posicionamentos mais radicais e causou, né? Então, eles foram expulsos lá da cidade, tá? E foram para Estrasburgo, que é essa cidadezinha que divide lá Paris com a Alemanha, tá? E ficaram 3 anos pastoreando uma igreja e escrevendo comentários bíblicos, não produzindo. A gente não está no lugar lá na igreja, então vamos aqui vamos escrever comentários bíblicos, enfim, vamos trabalhar. Mas, enfim, em dado momento ele consegue voltar para Genebra e Calvino, então, mostra a sua paixão. Olha que interessante. Ele mostra a sua paixão pela palavra e ensino, ao continuar suas pregações exatamente no versículo seguinte que ele havia pregado antes de ser expulso. Uma das coisas também, pessoal, que a reforma protestante vai trazer, em termos teológicos, em história da pregação, é o seguinte, é a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva, Cláudia? É aquela pregação de versículo por versículo. É quando o pregador, ele pega um livro da Bíblia, ele pega uma porção das Escrituras e ao invés de trazer um grande tema, por exemplo, eu vou falar hoje sobre amor de Deus, e pega vários versículos, né, para falar sobre o amor e a graça de Deus, ele pega uma porção das Escrituras e vai explicando, versículo por versículo, uma sequência. Na verdade, faziam até por livros da Bíblia. E Calvino, ele teve esse cuidado. Ele saiu, né, quando ele foi expulso, parou num determinado versículo, e quando ele volta exatamente no versículo que ele tinha parado e na continuação, tá? Então, ele também se torna pastor da cidade, prega todos os dias, e rapidamente Genebra se torna um centro de referência da reforma protestante, onde muitos se refugiam em meio à perseguição. Ele fundou a Academia de Genebra e faleceu aos 54 anos, tá? Genebra se torna uma cidade extremamente importante nessa época, por conta dos valores da reforma, essa cidade muda totalmente. Tá? Se você estudar o que aconteceu em Genebra por causa da reforma, você vê, cara, foi absurdo. Educação, economia, várias áreas da sociedade, a cidade melhorou, né? Definitivamente, por quê? Porque entrou ali valores pautados nas escrituras, tá? Então, é muito interessante o que aconteceu lá em Genebra. E na Suíça também a gente vai citar William Farel, que é isso que eu falei para vocês, que também atuou com Calvino na reforma, era um pregador fervoroso, com zelo missionário, então já tinha essa questão das missões. Teodoro de Beza também, que foi discípulo sucessor de Calvino, ele era teólogo e escritor. A Maria Dentier, ou Marie Dentier, que era uma ex-freira, que se tornou uma teóloga, escritora e professora na reforma, mulher também. E aqui no cantinho, espero que dê para vocês verem, é o Muro dos Reformadores, que existe até hoje lá em Genebra. Essas 4 estátuas principais lá desse muro, que eu espero um dia conhecer, né? São as estátuas de Farel, Calvino, Beza e John Knox, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Estão lá. E também nesse muro lá, tem uma outra parte que tem um monumento em homenagem ao John Hus e ao John Wycliffe, que eu falei no comecinho aqui da live. E em 2002 foi incluído o nome da Maria Dentier lá nesse mural também, reconhecendo como reconhecimento daquilo que ela havia feito em prol da reforma na Suíça, tá? Em 2002, tá? Isso aconteceu. Mas aí estão os reformadores, então, na Suíça.